Bem, para encerrarmos essa parte inicial de disfunções tireoidianas, vamos ver alguma coisa sobre o hipotireoidismo. É uma síndrome clínica causada pelas respostas celulares a uma deficiência na produção ou na concentração dos hormônios tireoidianos. As principais etiologias estão aqui enumeradas: doença de Hashimoto, que é a tireoidite linfocítica crônica, que é uma doença autoimune; a tireoidite pós-parto, o hipotireoidismo desencadeado por medicamentos, como é o caso do lítio, interferon, sulfonamidas, amiodarona; por disfunção hipofisária, né? Por displasia congênita da tireoide, são os principais. O hipotireoidismo primário se deve a uma disfunção primária da tireoide, quer dizer, falando-se do hipotireoidismo primário franco, né, com uma manifestação clínica de sintomas e sinais de maneira franca, né? E nesse caso nós vamos ter aqui níveis de TSH aumentados, elevados, com níveis de T4, T3 e T4 livre diminuídos, né? Uma outra situação é do hipotireoidismo secundário, aí sim por uma disfunção da hipófise, né, com níveis diminuídos do TSH, né, que pode também estar normal, com níveis diminuídos de T3, T4 e T4 livre, né? Então há uma falta de TSH nessa situação. O exemplo aqui, por exemplo, é do hipopituitarismo, né? Desencadeado, por exemplo, por uma síndrome de Sheehan, que se deve a uma hipotensão durante o parto, por sangramento excessivo durante o parto, né, levando a uma isquemia da hipófise, que se torna daí insuficiente para produzir todos os seus hormônios, inclusive o próprio TSH. E uma terceira possibilidade seria o hipotireoidismo terciário por uma disfunção, por alguma alteração hipotalâmica, em que aí teríamos a falta do TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina, né? A resistência periférica é uma causa genética rara, né? Mas também poderia ser uma outra situação. Saliento aqui também, em se tratando de hipotireoidismo primário, as formas subclínicas, né, como já havíamos falado no caso do hipertireoidismo, podemos ter aqui uma forma de hipotireoidismo subclínico, em que os sintomas e sinais são muito sutis, praticamente indetectáveis, né, em que nós temos uma elevação do TSH de uma forma leve a moderada e com níveis normais de T3, T4 e T4 livre. Os sintomas e sinais, vocês vão perceber que alguns até são semelhantes ao do hipertireoidismo, né? Como, por exemplo, fraqueza, astenia, né? Mas, na grande maioria, são opostos aos do hipertireoidismo. É um paciente mais letárgico, né? Um paciente que tem uma maior lentificação dos seus movimentos, do seu raciocínio, tem um déficit de concentração e da memória, né? Ele tem um ganho ponderal, é uma causa de ganho de peso, né? Ele tem intolerância ao frio, a pele é fria e seca, os cabelos são grossos, tem uma tendência à queda de cabelo, o funcionamento intestinal tende à constipação intestinal, o paciente pode referir dispneia, rouquidão, déficit auditivo, parestesias, bradicardia. Nas mulheres, a irregularidade menstrual se deve mais à oligomenorreia, né? E existe uma lentificação, um retardo no relaxamento dos reflexos profundos, né? Principalmente o reflexo aquileu, né? Pode existir aqui também a presença do bócio, que é o aumento da tireoide. O bócio pode ser, nesse caso aqui, pode ser difuso, né, também, pode ser um bócio localizado, com nódulos, né, e também a presença de mixedema em face e extremidades. Comentamos que também o mixedema pré-tibial pode estar presente aqui no hipotireoidismo.
o mixedema em face, caracterizado pelo facies mixedematoso, né? Das alterações laboratoriais, né, nós vamos ter aqui um TSH elevado, né? Normalmente basta pedir um TSH para a gente já é o exame mais sensível, né, para se detectar alguma disfunção tireoidiana, e logicamente que daí o T4 livre, né, e o T3, né, estarão diminuídos na forma franca, né, na forma clínica mesmo, né. Na forma subclínica nós teremos um T4 livre normal e com um TSH aumentado, como nós citamos anteriormente, né? Anticorpos antitireoide podem ser solicitados, né? Antitireoglobulina e antiperoxidase, né? Existe uma tendência à hipercolesterolemia pela diminuição da conversão do colesterol em ácidos biliares, uma tendência à anemia, né? Por diminuição da síntese da hemoglobina, né? E às vezes também por deficiência de ferro, pelo aumento da perda menstrual. O exame mais sensível, como eu falei, é o TSH, né? Dos exames de imagem, né? Nós já vimos comentado sobre a ecografia, sobre a cintilografia. A ecografia estuda mais a morfologia e a cintilografia mais a função, né? Lembrando aqui na cintilografia com relação às possibilidades de hipocaptação, normocaptação e hipercaptação, né? E, e isso pode ocorrer de forma difusa ou localizada através de nódulos, né? A ecografia também é muito útil, como já vimos referido anteriormente, para o estudo de nódulos e a punção aspirativa com agulha fina para a coleta de material para exame citológico, né? Aqui o facies mixedematoso, né? Percebe-se à esquerda é um facies assim infiltrado, edemaciado, né? Com aquelas bolsas subpalpebrais bastante exuberantes. O paciente praticamente não consegue fechar totalmente a boca, né? Por causa da macroglossia. Esses pacientes apresentam uma macroglossia e a expressão assim é uma expressão de cansaço, de apatia, né? Às vezes até parece que o paciente tem uma sonolência, né? Às vezes ele tem até uma tendência a ter mais sonolência e tem um aspecto de estar sonolento, né? Esse é o facies mixedematoso. À direita, uma paciente com um grande bócio, né? Um bócio difuso, provavelmente um bócio endêmico, né? Que era muito comum antigamente por falta de iodo em algumas regiões do país, na alimentação dessas populações mais humildes, né? Então, grandes aumentos tireoidianos, né? Geralmente era por bócio endêmico, né? Aqui um grande bócio também, né? Aqui está relacionado à doença de Graves, né? É um bócio difuso, enorme, com proporções gigantescas, né? Aqui uma visão em perfil, né? De um grande bócio também na, 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 na doença de Graves. Lembrar que na doença de Graves o bócio ele é difuso. E aqui também o aspecto de um paciente hipotireoideu, né? Um aspecto cansado, apático, sonolento, uma face demasiada, infiltrada, com aquelas grandes bolsas subpalpebrais, né? Esse é uma foto de um mixedema pré-tibial, né? Como eu já falei anteriormente, lá no hipertireoidismo é de etiologia autoimune, e às vezes ele toma grandes proporções, né? Como é o caso aqui, com o risco até de desenvolver alterações circulatórias periféricas, né? É importante salientar a questão do hipotireoidismo e a gravidez. Durante a gravidez, as necessidades de hormônio tireoidiano aumentam de 30% a 40%, né? E o hipotireoidismo materno não tratado no primeiro trimestre da gestação pode levar ao futuro déficit neurológico da criança, gerando o que nós chamamos de hipotireoidismo congênito ou cretinismo, né? Aqui um aspecto de uma criança com essa característica, né? Então, o quadro clínico de um hipotireoidismo congênito, aqui eu resolvi enumerar alguns elementos. O choro rouco, uma icterícia prolongada, uma língua protrusa por causa da macroglossia, né? Apatia no berço, né?
hipotonia generalizada, dificuldade para sugar o peito materno, né, obstipação, hérnia umbilical, abdômen protruso, queda retardada do coto umbilical e se fizermos um raio-x, né, esse achado de digenesia epifisária é quase que patognomônico da doença. É importante para evitar essa doença, né, esse quadro gravíssimo, né, que gera crianças depois com retardo mental e psicomotor e com sérias consequências para a progressão da sua vida, é o teste do pezinho, que é obrigatório por lei, né, as maternidades realizarem para diagnóstico precoce do hipotireoidismo congênito, né? Então, na maternidade mesmo é feito esse teste para detecção do hipotireoidismo congênito, para aferição do TSH. Lembrar que 5% só dos pacientes com hipotireoidismo congênito tem esse quadro clínico que está aqui enumerado. Então, às vezes, o paciente tem todo esse histórico, né, de uma mãe com hipotireoidismo durante a gravidez, né, que não foi tratada a tempo, né, e que vai evoluir para um quadro grave de retardo psicomotor, né, no seu desenvolvimento, e não tem esse quadro clínico que está aqui enumerado, que aparece somente em 5%. Né? E o ideal é que o diagnóstico seja feito até os primeiros 20 dias após nascer, ou no máximo 30 dias, para evitar consequências irreversíveis. Muito obrigado, seria isso no momento.